Bom dia a todos. Meu nome é Daniela, eu sou mãe do Bruno. O Bruno é homeschooler, né? Faz educação domiciliar. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês o estudo de palavras que nós fizemos nesse dia de hoje e que tem muito ainda a render nesses próximos dias. Foi muito interessante, nós realmente nos emocionamos muito durante o desenvolvimento desse estudo e é por esse motivo que eu pretendi fazer esse áudio para que seja mais fácil explicar para vocês como que aconteceu realmente o passo a passo desse estudo. Nós iniciamos trabalhando a questão do devocional alguns dias atrás, falando a respeito de Sara e de Abraão, né? Nós falamos em Gênesis quando Sara riu, quando ela recebeu a promessa de que ela seria mãe mesmo em sua velhice. Nós vimos que a dúvida de Sara tinha, de certa forma, um fundamento, né? Mas para explicar isso para o Bruno, nós estudamos, na verdade, ele foi direcionado a estudar o aparelho reprodutor feminino e masculino. Nós utilizamos a massinha para produzir cada um desses aparelhos. Primeiro fizemos o masculino, depois o feminino. Ele nomeou cada uma das partes, descreveu a função de cada um. E também, nos dias que se seguiram, a gente voltou mais para essa questão da definição da palavra reprodução. Por quê? Como eu disse para ele, o estudo de palavras é como um mergulho, né? A gente pode ficar numa piscininha de uma criança de 2 anos de idade, né, no rasinho, ou a gente pode mergulhar ainda mais profundamente nesse assunto. E nós decidimos mergulhar mais nesse assunto e entender a origem dessa questão, entender os rudimentos disso, conforme Paul Gelli sempre diz no livro dele, sobre currículo. Então, eu vou descrever aqui para vocês a sequência de pensamento que nós tivemos hoje durante esse nosso estudo de palavras. Nós, primeiramente, começamos com... Primeiramente, começamos é ótimo, né? Nós começamos com reprodução e fomos atrás dessa definição no dicionário Ruais. Eu acho que é assim que se pronuncia esse nome. E nós vimos o seguinte, que reprodução é a imitação, a cópia, estampa exata feita a partir de um original, função pela qual os seres vivos geram outros seres semelhantes a eles. Interessante que enquanto eu fui copiando essa palavra junto com o Bruno, né, ele copiando no fichário dele, eu copiando no meu fichário, nós já fomos tendo algumas ideias, alguma iluminação ali na nossa mente, né, vindo do Espírito Santo, a respeito de alguns versículos. Quando diz cópia, quando diz a partir de um original, né? Porque a gente já vai lembrando da criação. A gente já foi lembrando a respeito de que há uma origem, né? Há uma origem. Nós fomos gerados a partir de um protótipo feito inicial, né? Inicialmente por alguém. Então, foi reproduzir, é produzir de novo, né? A gente viu também esse significado. Produzir de novo, refazer, fazer igual ao original, imitar, copiar, relatar ou descrever em detalhes, com exatidão. E aí, a gente foi atrás do que era exatidão. O que é exatidão? É que não contém erro, que é correto, que tem grande rigor ou precisão. Perpetuar-se pela geração, multiplicar-se, acontecer de novo ou muitas vezes, repetir-se. Então, veja, enquanto nós estávamos copiando essa definição, Deus vai renovando a nossa mente e nos levou a lembrar de alguém que não tem erro, que é o modelo perfeito. Quem? Jesus Cristo. Que ele é o Filho de Deus, o Filho perfeito, o Cordeiro perfeito, sem defeito algum. E isso traz também aquela questão de nós devemos imitar a Cristo, né? E, nossa, é incrível. A gente vai estudando palavra por palavra e isso vai gerando em nós a lembrança de vários versículos, vai trazendo à memória da gente algumas ideias-chave, né? Da palavra do Senhor.
Eu até anotei, peguei um papel assim durante a anotação, para eu não ficar rabiscando o fichário, eu peguei um papel avulso, né, e comecei a rascunhar aquilo que Deus estava me falando. Então, uma das primeiras ideias que Deus me deu foi o seguinte, que Deus deu origem aos seres humanos. Isso parece muito óbvio, né, mas da onde veio essa ideia? Veio da definição da palavra de reprodução. A palavra reprodução trouxe essa ideia guia. Eu falei errado anteriormente. Não é ideia-chave, é ideia guia. Deus deu origem aos seres humanos. Outra coisa interessante. Fomos atrás do significado da palavra gerar. O que é gerar? Dar existência ou origem a. Ser a causa ou a origem de. Criar, produzir, adquirir existência, nascer. Isso de acordo com o Ruais. E, de acordo com Webster, 1828, gerar é procriar, propagar, produzir um ser semelhante ao Pai. Olha que interessante. Ele já fala aqui que gerar é produzir alguém semelhante ao Pai. Isso já não traz uma lembrança no coração de vocês a respeito da nossa semelhança ao nosso Pai eterno, ao nosso Deus, a quem nos gerou? Então, isso é incrível, né? Quando nós produzimos filhos espirituais, por exemplo, nós devemos mostrar o Pai a eles para que eles sejam cada dia mais parecidos com o Pai. Isso remete a muitas ideias, né? Não só a essa. Mas só para vocês terem uma noção como isso vai se expandindo, como o nosso mergulho vai se tornando cada vez mais profundo, né? Continuando, ele diz assim: cada animal gera sua própria espécie. Então já é mais um assunto que eu anotei aqui do ladinho para a gente estar estudando. A reprodução dos animais. Então Deus vai direcionando os próximos estudos nossos aqui em casa. Fazer ser, trazer a vida. E o mais legal ainda, quando Webster cita como as grandes baleias que as águas geraram, formar. Então, isso foi muito legal, porque nessa hora eu parei e falei para o Bruno o seguinte: filho, dá uma olhada aqui, as águas geraram as grandes baleias. Então a gente começou voltou lá para Gênesis e começamos a analisar essa questão de que Deus disse para as águas produzirem os seres marinhos. Deus disse para a terra produzir os animais terrestres. Ou seja, a ordem de Deus foi dada e a criação, a terra, a água, o ar, né, eles obedeceram à voz de Deus. E o legal é que, a partir daí, eu conversei com o Bruno a respeito da essência de cada um de nós. Porque o peixe, por que ele não pode ser retirado da água? Por que ele morre quando ele é retirado do mar? Porque a essência dele é a água, né? A essência do peixe é a água. Por que o boi não pode ser atirado na água e ser retirado da terra, né? No caso, porque ele foi formado da terra. A essência dele é essa, e nós, seres humanos, também. Fomos gerados do pó da terra, portanto, se jogarem a gente no fundo do mar, nós vamos morrer e não haverá salvação para nós ali, sem algum aparelho que nos faça respirar um pouco de oxigênio. Então, eu voltei também nessa questão com o Bruno. A nossa origem é a terra, mas Deus soprou o fôlego de vida sobre nós, né? Então, esse fôlego de vida nos mostra que quando o homem se afasta da sua essência, que é Deus, ele acaba, como que eu posso dizer, morrendo espiritualmente, né? Esse afastamento é uma morte, né? O Bruno gostaria de falar alguma coisa? Só um minutinho. Fala para mim, depois eu passo para eles. Fala. Ah, sim, mas qual parte? Ah, sim, o Bruno lembrou aqui agora sobre o Aslan, porque a gente tem lido Crônicas de Nárnia, né? E o Bruno falou assim, como Aslan, quando ele soprou o fôlego de vida dele, né? Sobre quem mesmo, Bruno? Sobre o Senhor Tumnus, que é um dos personagens das Crônicas de Nárnia.
Então, o Senhor Tumnus, que é um fauno, né, na história, quem já leu sabe, ou quem já assistiu o filme, a feiticeira branca, né, a feiticeira lá que representa o diabo, ela paralisou o Senhor Tumnus, né, assim como outros seres em Nárnia. E o Aslan tem um momento nas Crônicas de Nárnia que ele chega perto desses seres, principalmente o Senhor Tumnus, que é quem enfatiza, né, essa cena, e ele sopra como se fosse um bafo ali, né, um fôlego sobre o Senhor Tumnus, e ele volta à vida. Essa lembrança, vejam que o Bruno está aqui do meu lado, participando dessa gravação, de certa forma. Ele está me ouvindo aqui, está relembrando de todo o nosso estudo. E o Bruno, ele lembrou disso quando nós estávamos falando sobre esse estudo. Ou seja, ele já está fazendo relacionar a partir dessa ideia que nós tivemos aqui, né? Na questão do fôlego de vida, da questão da essência. Tudo a partir do estudo de palavras, gente. Então, é uma coisa maravilhosa. Educação por princípios realmente vai transformando a mente da pessoa e está transformando a minha e o Bruno também. Então vamos lá. Outra coisa incrível que nós descobrimos, e nessa hora houve muita emoção aqui na sala, e eu realmente, gente, eu me emocionei. O Bruno tá aqui de prova aqui do meu lado e me emocionei, porque eu li no Webster a seguinte expressão: os sons são gerados onde não há ar no todo. Fala em inglês, né? É uma expressão em inglês que eu não não sei se eu traduzi corretamente, eu não vou ter agora aqui, vocês podem pesquisar a palavra gerar no Webster, que vocês vão observar essa frase. Mas eu perguntei para o Anderson para ver se havia algum sentido nessa frase. Eu falei, amor, né? Gritei lá para o Anderson, lá onde ele está, no escritório. E falei assim, Anderson, tem algum sentido nisso? Que os sons são gerados onde não há ar? Como que funciona o som lá no espaço? Aí ele me falou assim, Dani, no espaço não tem resistência, né? Não tem essa pressão atmosférica que nós temos aqui na Terra, que faz com que o som que nós falamos, que nós dizemos acabe, né? Vai abaixando a cada segundo. Lá no som não tem isso. Então, aí eu disse assim para ele, amor, então você está me dizendo que se eu der um grito lá no universo, o som vai continuar sem fim? Vai continuar se propagando e tal? Ele me disse assim, vai continuar. Aí nessa hora, gente, eu e o Bruno aqui, nós ficamos emocionados. Principalmente eu e o Bruno ficou um pouquinho sem entender no começo, né, amor? Né, filho? Mas por quê? Porque Deus me soprou nos ouvidos a seguinte questão: que se isso acontece, se isso é um princípio mesmo, eu ainda vou estudar esse assunto, tá? Para ver se isso de fato é real. Mas o que foi soprado aos meus ouvidos é que a voz de Deus que disse lá no começo, haja luz, né? Quando ele disse haja luz, essa voz está ecoando até hoje. Porque ele não criou limitado a uma atmosfera, né, que prende essa voz e que faz com que ela acabe. Mas essa voz continua para sempre. Entendeu? E nessa hora, quando eu tive a exata noção, pela revelação do Senhor, de que essa voz de Deus continua ecoando até hoje, dizendo, haja luz, todos os dias, isso foi muito emocionante. Eu realmente fui muito tocada por Deus nessa hora. E legal que a gente lembrou também de Crônicas de Nárnia, né? A gente lembrou da cena, da parte do livro que fala a respeito da criação, onde o Aslan, ele cria Nárnia cantando. E aí eu falei pro Bruno assim, filho, isso representa aquela canção de Aslan. Aslan continua cantando, né, na criação. A música de Aslan ainda não parou. E o Bruno sabe muito bem que Aslan representa Cristo, né? Então a gente fez essa comparação e foi muito legal, gente. Eu sei assim dizer para vocês que foi uma revelação incrível. Esse nosso estudo foi um dos melhores estudos que nós já fizemos. Acho que foi o melhor, né, Bruno? Foi o melhor que nós fizemos. E aí, pessoal, a gente continuou o estudo de palavras. Nós fomos agora para a definição da palavra perpetuar. Porque tem uma parte, deixa eu ver onde que era essa parte.
Sim. Na definição do Ruais de reproduzir, tem uma parte que fala que reproduzir é perpetuar-se. Então, o que eu peguei? Eu peguei essa palavra-chave dentro da definição de reproduzir, peguei essa palavra e nós descobrimos o que significa perpetuar, tanto pelo Webster como pelo Ruais. Então, eu vou ler para vocês a definição dessa palavra. Durar muito ou para sempre. Eternizar-se. Adquirir fama eterna. Nessa hora eu lembrei de Abraão, né? Por conta da promessa que Deus deu para ele, que ele seria lembrado, né? E também lembrei agora mesmo, falando com vocês, eu lembrei da Maria Madalena, que quando ungiu os pés de Jesus, Jesus citou que ela seria lembrada por aquele ato durante muito tempo ainda, né? A Maria, né? Então, continuando. Imortalizar-se, manter-se por reprodução ou geração. Perpétuo, que dura para sempre, que não cessa nunca. Contínuo, que não se altera, vitalício. Preservar da extensão ou esquecimento. Perpetuar a lembrança de um grande evento ou de um ilustre personagem. Continuar pela repetição sem qualquer limitação. Nessa hora que nós estudamos a questão de perpetuar, nós vimos que nada mais é do que essa questão de tornar eterno, né? Você não deixar cair no esquecimento. Então, se reproduzir é você manter para sempre aquilo que você criou, que foi gerado e tudo mais. O que significa isso? Que os princípios de Deus, isso me lembrou, né? Me fez lembrar dos princípios de Deus, que não se alteram, mas permanecem perpetuamente. Ou seja, assim como a voz de Deus está ecoando no espaço, ecoando no universo todo e ecoando por todos os lados, né? Os princípios de Deus também estão permanecendo, estão ecoando perpetuamente, é para sempre. E Deus não quer que nós esqueçamos desses princípios. Por isso que ele nos instrui a fazer memoriais. Então, essa questão do perpétuo me levou até a questão do memorial. E eu perguntei para o Bruno, como que nós podemos perpetuar esse momento que nós estamos fazendo aqui? Aí ele falou, por meio de um vídeo, eu falei isso, por meio de uma foto, isso. Então, ele foi lembrando documentos, formas de documentar um evento, uma história. Engraçado que até o Webster cita que um monumento da França que foi construído para lembrar de uma guerra, de um evento importante que aconteceu lá, tá? E na sequência aqui da definição ele fala, né? Perpetuar a lembrança de um grande evento ou de um ilustre personagem. Então, é importante a gente perceber isso, né? Que essa questão do estudo de palavras nos leva a ver, mesmo falando de reprodução, nos leva a ver que existe a vontade de Deus é que a gente perpetue os ensinamentos dele de geração em geração. Então, é uma visão geracional. Até isso, a gente pode estar passando para o estudante, né? Ou para o nosso filho, essa questão também, enquanto a gente estuda órgão reprodutor feminino e masculino. Então, gente, é isso. Eu queria, assim, deixar para vocês um pouquinho daquilo que nós estudamos hoje. Eu estou muito feliz. Deus realmente sentou com a gente aqui na mesa e Ele mostrou para a gente verdades maravilhosas. E amanhã a gente vai continuar, ou hoje à noite, um pouquinho ainda, né? Um pouquinho por dia. E aquilo vai se expandindo, né? O ensinamento vai se aprofundando, vai mergulhando cada vez mais. E o interessante, para finalizar, é que o próprio estudo da palavra reprodução, ele reproduz, ou melhor, o próprio estudo da palavra reprodução e gerar, gera outros estudos, né? Gera o estudo de muitos outros assuntos. Então, a partir desse, nós vamos estudar sobre a barreira do som, a gente vai estudar sobre as moléculas na água, sobre a infinitude do universo, sobre a reprodução das flores, dos animais. Então, nós temos aqui, gente, um currículo completo a partir de um tema. Então, é maravilhoso. Façam isso em casa, gente. Façam isso
para você mesmo. Se você está ouvindo isso, você não tem filhos ainda, pratica o estudo de palavras, porque a educação por princípios, ela vai renovar a sua mente, ela vai fazer com que você enxergue todas as coisas com outros olhos. Todo livro que você pegar não será mais o mesmo, porque a sua lente vai ser trocada, a sua cosmovisão vai ser uma cosmovisão bíblica, tá? Perdoe os meus erros durante esse áudio. Perdoe o modo como eu falei, se eu falei rápido demais no começo, né? A empolgação e a vergonha muitas vezes também leva a gente a fazer as coisas sem perfeição. Mas a minha intenção aqui é colaborar para que você seja edificado também, assim como eu fui. E que o Senhor esteja abençoando a sua família, abençoando a sua casa, abençoando os seus filhos, né? E a sua mente. Que a sua mente seja governada pelo Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.